então para mais um vídeo da nossa série no temário de síntese de filosofia, né, a The Universe. E agora o nosso próximo tema, tema 13, sobre filosofia moral. Então nós falaremos neste vídeo sobre o bem moral. Esse é o conteúdo da síntese desse tema. Então vamos lá. O agir humano. Natureza do agir humano. Aspectos de continuidade entre o agir humano e o comportamento animal. Então, o ser humano, ele compartilha alguns traços próprios da alma animal, como os sentidos, tanto externos como internos, os instintos, né? Porém, o homem ele vai além disso. Ele possui uma alma racional, espiritual, né? E pode realmente conhecer as coisas e agir livremente. Segundo ponto. O agir humano ele não pode se reduzir ao animal, pois é livre. O animal não pode escolher agir ou não agir de maneira livre, mas sempre segue os seus instintos, né, o animal. O homem, ao contrário, por mais que possua instintos, como foi falado, ele pode agir livremente, sem ser determinado por nenhum princípio externo ou interno. Além disso, a faculdade que move o homem, que é a vontade, ela é espiritual. A prova disso é que ela pode ser atraída por valores abstratos, ou seja, a justiça, o amor, que não são sensíveis. Além disso, a vontade pode querer o seu próprio querer. Terceiro ponto. Princípios do agir humano, compreensão e vontade. Essas são as duas faculdades, né, do livre-arbítrio, a inteligência e a vontade. Então, por meio delas, o homem pode agir de modo voluntário, ou seja, então agir a partir de um princípio intrínseco, ou seja, a vontade, com conhecimento formal do fim, ou seja, por meio da inteligência. Então, isso que define um ato voluntário, né? Quando ele parte de um princípio intrínseco, que é a vontade, com o conhecimento formal do fim, por meio da inteligência. Então, quanto mais se age pelo princípio intrínseco, que é a vontade, quanto mais eu conheço formalmente o fim, ou seja, o bem que eu estou tendendo, mais será livre. Então, quanto mais eu conheço, mais eu também posso, mais eu sou livre para ir atrás disso, né? E quanto mais é a vontade que é guiada por esse conhecimento do fim que age, né, e não simplesmente as paixões, mas também eu sou livre. Volição e livre-arbítrio. Então, o homem perdão, possui livre-arbítrio, né, pode escolher volição, né, um bem livremente. Não está determinado quanto aos bens particulares, mas sim quanto ao bem em geral. Então, a volição do bem não é uma simples complacência com algum objeto, né, mas também querer um objeto que me convenha, né, que seja possível e que seja possível obtê-lo, né? Não é uma simples atração, né? Voluntariedade e a responsabilidade. A voluntariedade, então, é o modo específico da vontade de tender a um fim. Então, esse modo é livre, consciente, ativo e autorreferencial. Ou seja, a pessoa que age livremente sabe o que está fazendo e é ela mesma que está fazendo, e com isso também se identifica com a sua ação. Então, no momento que eu roubo, de certa forma eu me identifico como um ladrão. Então, por exemplo, quem rouba se torna ladrão. Quem pratica atos de justiça se torna justo. E a partir disso, essa pessoa deve assumir a responsabilidade sobre as suas ações, pois ela mesma que está realizando. Então, se é uma coisa ruim, deve ser penalizada, né, por essa ação, porque ela tem responsabilidade sobre ela. Se for uma coisa boa, deve receber o mérito, né? Articulação dos atos humanos.
Então, os atos humanos, eles se articulam em 4 fases. Primeiro nós temos o conhecimento formal do fim, depois a volição, depois a decisão, depois a execução. Então, depois de ter havido o conhecimento formal do fim, ou seja, conhecer o que nós entendemos, passa para a volição, que é a complacência com o objeto e a intenção de adquirir esse objeto. Então, eu quero e eu tenho a intenção de realmente querer, uma complacência com esse objeto. Que deve ser conveniente e possível. Então, deve ser conveniente a mim e possível, ou seja, possível alcançar. Então, há também uma espécie de ponderação dos meios necessários, né? Mas ainda sem uma volição, uma eleição desses meios, né? Então, se eu não me engano, até principalmente se tratando da questão de pecado, né? Quanto ao pecado ou não, nessa questão dessa articulação da vontade, né? Até a complacência com o objeto, se eu não me engano, posso estar enganado, até a complacência com o objeto ali, dependendo, né, dependendo do grau, principalmente se tratando pecados contra o sexto mandamento, assim, essa complacência meio, como é que eu posso dizer, sem muito consciente, né? Assim, um pouco mais sensorial do que realmente a vontade que está agindo ali. Não é um pecado grave, mas é a partir disso se pode dizer, eu acho que um pecado grave, né? A partir da intenção de adquirir objeto, né? De adquirir esse objeto, né, que se pensa, que se quer. Depois já a eleição dos meios já, já se enquadra aí, né? Então, depois, então depois desse processo, então temos a volição, temos a decisão, né, que é a eleição dos meios mais aptos, ou seja, fáceis, diretos e eficazes, né? São esses os meios mais aptos para a consecução do fim querido, né, o fim que se quer. Então depois passe para a execução, que é a ordenação racional das operações a realizar para a consecução do fim querido. Ou seja, minha vontade vai botar tudo que eu preciso para adquirir aquele fim, né? Então, as minhas faculdades, visão, audição, movimento, aí vai botar as minhas faculdades para todas as operações que precisam ser realizadas para poder adquirir esse fim, né, a partir dos meios que eu escolhi. Então, nessa etapa, a vontade coloca em ação as faculdades que devem operar para tal, né? Foi o que eu falei. Então, em todo esse processo é a inteligência que apresenta o bem para a vontade. Mas no fim das contas é a vontade que vai decidir, ou não, que vai ter essa decisão. Agir humano e o fim último. Então, o agir humano, ele é sempre em vista de um fim, né, por causa das suas faculdades, na inteligência e vontade. Então, com esse fim, mas esse fim ele deve ser último, né? Pois se eu busco um fim com vista de outro fim, e assim sucessivamente, não há nenhum fim que eu busco, né? Então, a vontade não repousa, né? Está sempre indo assim, né? Se busca infinita, né? Por isso que um pouco a filosofia, né, de Schopenhauer tem esse problema, né? Para ele não existe esse fim, esse bem que a vontade repousa. Então, a vida é sofrimento, né? Porque sempre esse ia e conseguir, depois tristeza por ter que atrás, por não satisfazer, ir atrás de outra coisa e tal. Então é sempre isso. Uma vida é sofrimento, então uma vida sem Deus é uma vida necessariamente uma vida com sofrimento, como é que eu posso dizer? Sofrimento existencial, assim, né? Uma vida triste, né? Mas que possa haver felicidade no sofrimento, né? Mas esse sofrimento sem Deus é triste. Sofrimento sem sentido. Então, o homem age sempre em vista do seu fim útil, que é a felicidade. Então, ele deve conhecê-la e, a partir dela, ordenar a sua vida.
né? Então, esses fins que eu busco, a minha vontade deve se articular para que eu possa conseguir atingir esse fim último no qual eu estou ordenando a minha vida, né? Então, a minha vida deve se voltar tudo para esse fim último que eu almejo, que é a minha felicidade. E a minha felicidade plena, a gente vai ver depois, é Deus. Então, todas as minhas ações, tudo deve se ordenar para que não só uma parte da minha vida, mas tudo, toda a vida. Próximo grande tópico, bem geral. Então, discurso sobre o bem e a natureza do bem. O bem é aquilo para qual todas as coisas tendem, ou seja, atrai todas as coisas. Uma coisa atrai na medida que é perfeita, e uma coisa é perfeita na medida que é ato, ou seja, coisa completa, pronta, feita, né? Logo, o bem é o ente, né, que é em ato, se convertem, né? Então todo ente é um bem e atrai. Então o que é ente vai vai atrair, né? Justamente porque é ato, né? Está ali. É, é, é naquele momento, né? Então ele é então, na mesma medida que é ato, ou seja, que está atualizado, que tem a sua é o que é para ser, né? Ele é perfeito e e atrai, né? Essa perfeição, né? A gente busca essas perfeições, essa perfeição para nós, né? Que atrai. Então, três tipos gerais de bem: o bem honesto, o bem útil e o bem deleitável. Então, há três tipos de bem: é o bem honesto, ou seja, que é um bem verdadeiro para o homem, que ele busca. Temos o bem útil, que é um meio para um fim, ou seja, para o bem honesto, ou seja, esse bem que é em vista, ele é um bem, mas ele é em vista de outro. Já o bem honesto também pode ser, né? Mas é um bem verdadeiro, né? Um bem, bem honesto, né? E o bem deleitável, que é consequência da consecução de um bem útil ou deleitável, né? Principalmente do último, né? Do, do fim útil, que é Deus, né? Também, então, há esse deleite, né? Quando se está em comunhão com Deus, há esse deleite, né? Essa que realmente a gente consegue, né? Ter essa consecução, essa adquirição do bem, né? E que vai gerar prazer, né? Só que às vezes prazer, se não for mesmo sendo um bem desonesto, ele pode sim gerar prazer, né? Mas é um prazer ah, completamente degradado, né? E viciante, que nos leva cada vez mais para o mal e nos afasta do bem verdadeiro, tá? Então, o próximo ponto: objeções à concepção natural do bem. Não podemos objetar, né, a concepção natural do bem. Temos o relativismo cultural, né, cada cultura tem seus bens. O individualismo, cada indivíduo tem seus bens. O surgimento evolutivo, né, a ideia de que o bem surgiu para facilitar a sobrevivência. A negação do livre-arbítrio, onde o homem, ah, onde o homem não pode escolher o bem por si mesmo. E, é claro, outros modos, né, de objeção. Claro que todos eles são falsos, né? Todos eles são falsos. Porque realmente o homem possui essa natureza humana, essa, possui uma natureza, né? Que é um princípio de ação, né? O homem age de alguma forma específica, né? E todos os homens possuem essa natureza. E a partir dessa natureza, ela tem uma perfeição, né? Ela busca uma perfeição, né? Então, esse, esse homem, né? Esse homem, enquanto humanidade, vai buscar o mesmo fim, a mesma perfeição, né? Justamente porque a natureza é a mesma. Então, esse bem, que é Deus, a perfeição do homem,
principalmente em Cristo, né, que é o que o homem vai buscar, né? E ele, como a gente viu, ele tem liberdade, né? Ele tem liberdade, essa ideia do bem, ela não, o bem, né, não surgiu, não surge simplesmente da questão evolutiva, né? Uma coisa que, na verdade, o bem, entendido como Deus criou, na verdade, tudo. E cada indivíduo não tem o seu bem, porque justamente possui, mas todos possuem a mesma natureza, né, todos os homens. E esse relativismo cultural também não faz sentido, né? Porque justamente todos possuímos a mesma natureza, né? Por mais que temos de culturas diferentes, né? Essas culturas, talvez nós tenhamos alguns modos diferentes, né? De alguns meios diferentes, talvez, né, para alcançar, né, esse bem, ou talvez outros ou meios diferentes de, como é que eu posso dizer, de alcançar bens que são bens úteis, né? Mas o bem ah, honesto, último, é o mesmo. Todos buscam o mesmo fim. Bens comuns. Então, a definição, né, que está na Gaudium et Spes, número 26, vai dizer que é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Essa é a definição da Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II. Então, próximo grande ponto, a felicidade. O que é a felicidade? É Deus. A felicidade, esse fins cuius, é Deus. Ah, se não me engano, é pelo qual. Agora não vou saber dizer, mas esse fim, essa felicidade, como em busca, é Deus. Então, a natureza da felicidade, o fim expor. São Tomás ele vai definir a bem-aventurança do homem de dois modos, né? Uma, isso respondendo também à pergunta anterior, né? Uma é como objeto, causa da felicidade, que é Deus, né? Deus causa a felicidade. Deus é a causa da felicidade. Segundo, como aquisição, né? Ou fruição, uso desse objeto. Então, que é uma ação do intelecto especulativo, né? A visão da verdade, a essência divina, que é a melhor potência com o melhor objeto, né? Então, no primeiro caso, a felicidade é algo incriado, né? Que é Deus. No segundo, algo criado, né? Que é, no caso, a, a realização dessa nossa da melhor potência, né? Que busca o melhor objeto. Então, é a visão da verdade, né? A visão da essência divina, essa contemplação. Razão prática, verdade, metafísica, na forma como o raciocínio prático flui para a reflexão metafísica sobre a causa última das coisas. Então, a razão prática, ela capta os primeiros princípios práticos, então, como evitar o mal e fazer o bem. E esses estão enraizados na própria realidade das coisas, pois não podemos querer o mal em si mesmo. Ou seja, a vontade ela é atraída pelo bem, não pelo mal. Então, esse bem que a vontade deseja, em última análise, é o próprio Deus, né? Como nós vimos. O ato puro, suma perfeição, que atrai todas as coisas para si. Então, é ele a causa última de tudo do que existe. Então, esse bem, que é a causa última, né, também, tudo que existe, né, também é o que nos atrai. Vida contemplativa e ativa. Então, a partir de Aristóteles, Aristóteles distinguiu, né, esses dois modos de vida, né, o contemplativo e o ativo. Então, a partir deles, distinguiu também dois tipos de felicidade, né, a felicidade da vida contemplativa, que é a visão da verdade, e a felicidade da vida ativa, que é a vida conforme as virtudes. A primeira felicidade é a própria dos deuses, segundo Aristóteles, né, que é perfeita e requer para o homem uma profunda dedicação,
coisa muito difícil dadas as condições que se encontra, né, o homem. Então, o filósofo propôs a vida ativa, né, na qual o homem poderia, por meio das virtudes, chegar a uma felicidade imperfeita, né, mas mesmo assim a uma felicidade. Isso segundo Aristóteles. São Tomás de Aquino, né, já dispondo da revelação, ele foi além do estagirita. Então, a felicidade perfeita própria dessa vida contemplativa, o homem pode conseguir, mas só Deus, só depois da morte, né? Essa felicidade consiste na visão da essência divina, né? Como nós já vimos. Mas para consegui-la deve estar ordenado pela vontade a este fim, né? Ou seja, através de uma vida ativa, condizente com as virtudes, que ajuda a conseguir o bem. Então, resumindo, o homem, através de uma vida ativa, ordenada segundo as virtudes, pode chegar à bem-aventurança eterna. Mas vale ressaltar que não há neste interim a necessidade da graça de Deus. Não se pode conseguir um fim se não estiver ordenado a ele. Então, claro que quem nos salva é Deus, né? Nós não nos santificamos, né? Nós, na verdade, nossas ações, né? Nossa, nossa adquirição das virtudes, na verdade é só nós vamos nos abrindo à graça de Deus. É Deus que nos salva. Nós não temos esse poder de nos salvar, né? Precisamos da graça de Deus. Os requisitos da felicidade e a consecução da felicidade. Então, para alcançar a felicidade, se requer que ordene-se tudo para este fim, ou seja, o intelecto e a vontade. Então, precisa-se ter um conhecimento do fim, mesmo que imperfeito, e um ordenamento da vida e das ações, por meio das virtudes, que vão aprimorar, né, todos os aspectos das nossas ações, né? Porém, ainda se faz necessário a vida em sociedade. O homem precisa do bem comum, ou seja, as condições da vida social permitem que ele próprio busque a sua perfeição, como a liberdade, a paz, a ordem, a segurança e a concórdia social. Então, ela precisa de alguns bens que são próprios dessa vida em sociedade. A consecução da felicidade, ela se dá de três modos que se unem: na visão de Deus, na aquisição de Deus e na fruição de Deus. Então, é um pouco que a gente já falou, né? Então, seria a visão, a felicidade, visão, intelecto, aquisição, um pouco a vontade, né? E a fruição ali, também é envolvido um pouco também com a vontade, depois da restrição da carne, provavelmente até também com sentidos, né? Então, essa felicidade plena. Felicidade de desinteresse. O homem, ao buscar, então, o seu fim último, não está sendo egoísta, né? No sentido de só pensar em si mesmo e na sua felicidade. Na verdade, está apenas tentando seguir a sua própria natureza, que anseia pela felicidade. E ainda mais, na busca pelo seu fim último, precisa dos outros para consegui-lo. Então, sem o bem comum, que são essas condições, né, que permitem ao homem atingir bem facilmente essa perfeição, ele não conseguiria ser feliz. Então, o ser humano, buscando a felicidade, está buscando também a felicidade dos outros, né? Pois parte da realização do amor é o amor aos irmãos. Do homem, perdão, a realização do homem é o amor aos irmãos, a comunhão, né? Comunhão entre pessoas, né? Faz parte dessa realização do homem, em modo mais absoluto, a comunhão com as pessoas divinas, né? Mas também passa pelo esse amor aos irmãos, em quem, de São João, quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, mentiroso, é mentiroso. Ah, quarto ponto, o bem e o mal nos atos humanos. Então, a normativa da teologia natural, primeiro ponto.
Primeiro subponto. O mal, em geral, é entendido como a privação de um bem devido. Ou seja, é justo que se tenha determinada característica e a privação desta característica configura um mal. Então, uma moral é uma desordem na busca do bem, né? Um erro de alvo, segundo Santo Agostinho. Geralmente, uma moral nos é apresentado com, como bem aparente, né? A ser conquistado. Enquanto o primeiro nos tira algo devido, o segundo nos faz buscar algo indevido. Então, um retira e o outro move a buscar. Isso nos diz o querido amigo seminarista Patrick Teixeira. Então, a pessoa humana e sua primazia. A pessoa humana é sempre um fim em si mesma. Ela jamais pode ser tomada como um meio para algo. Então, isso acontece devido à sua dignidade. A dignidade humana é muito grande, né? Vem de Deus. A teologia dos poderes ativos vem da pessoa humana. Não, last ponto. Ponto B. O bem e o mal nos atos humanos em geral. Relação entre o bem, as substâncias e no ato humano. Então, tudo que é bom, né? Pois é ente, né? Ato, perfeição, né? Como a gente já viu antes. Então, o ato humano, ele vai buscar justamente esse bem nas coisas, né? Porém, nem tudo é conveniente para o homem. Há bens aparentes e bens verdadeiros. Os bens verdadeiros são os que mais aperfeiçoam o homem, né? E são esses que ele deve buscar, né? Essa é a relação. Então, a função do objeto, do fim, assim, está na especificação do ato humano na determinação de sua qualidade moral. Essa parte é importante. Então, em todo ato humano, se deve considerar três coisas: o objeto, né, que é o conteúdo da decisão do sujeito; o que se fez, a finalidade, o fim, perdão, que é a finalidade da ação, o porquê da pessoa ter feito aquilo; e as circunstâncias, né, como fez a ação, características e qualidades da pessoa que age, a qualidade e quantidade do objeto que se versa a ação, lugar que é realizada a ação, meios empregados, modo moral que se realiza a ação, paixão, compaixão ou não, quantidade e qualidade do tempo. Então, para que uma ação seja boa, precisa-se de todas as partes boas, né? Basta uma má para já ser uma ação ruim, né? Então, em latim fica bonum ex integra, malum ex qualunque defecto. Ou seja, o bem na integridade, né? E o mal em qualquer defeito, né? Elas são importantes para especificar a moralidade da ação, né? Essa especificação do ato humano, podendo dizer se algo é bom ou não. O bem e o mal nos atos interiores da vontade. Então, o bem, o bem e o mal nos atos interiores da vontade se dá justamente na volição e na decisão, que ainda são internos da vontade, né? Então já se dá ali, né? Como a gente já disse antes, então justamente na volição e na decisão. Então, porque quando eu só conheço, né, não tem pecado ali, né? Mas talvez às vezes, uma volição meio inconsciente, de certa forma, assim, se a gente pode dizer assim, talvez um pouco mais por ação dos sentidos, e ainda, se a gente não consentiu com aquilo, ainda não é pecado. É questão quando se realmente, a partir daquilo, se toma consciência e quer, já, já é pecado, né? Então, na volição e na decisão, que ainda são atos internos da vontade. Então, o mal acontece quando quero um bem aparente e quando elejo, eu escolho, né, meios ruins para a consecução do bem, seja ele aparente ou não. Então, desses dois modos. E o bem, quando quero, e o bem, quando quero um bem verdadeiro, isso, então,
E acontece o bem, né, quando faço algo bom, quando eu quero um bem verdadeiro, e quando eu escolho os melhores ou possíveis meios bons para tal, né? As circunstâncias, né, elas vão ou aumentar o mérito ou aumentar a, como é que é não é o castigo, mas aumentar o demérito, né? Não tem como, elas não mudam a especificação, elas não mudam a moralidade da ação, no sentido que ah, era, eu não sei, era tal, não sei, aborto, ah, era a intenção, não sei, da mulher era, não sei, ser feliz, né? E então as circunstâncias dela, porque tal coisa, não vai mudar, né? Não vai, que ela tava, não sei, com paixão e tal, não vai mudar por causa da paixão agora não é, não foi voluntário, né? Ou coisa assim, né? Ela não chega a alterar, né? Ela só aumenta ou diminui o mérito ou o demérito, né? A circunstância. Já o fim determina e o objeto, com certeza, né? Então a consciência moral. Próximo ponto. A consciência moral é o juízo do intelecto prático. Deixa eu ver se está gravando isso. Então, é o juízo do intelecto prático tomando por base a lei moral objetiva diz sobre a bondade ou maldade de um ato concreto. Isso é consciência moral. Então ela tem como referência sempre o fim último da pessoa. Então temos diferentes pontos de vista da mesma consciência moral. Então do ponto de vista do ato, nós temos a vontade antecedente e consequente. Do ponto de vista da conformidade com a verdade, temos a reta ou a errônea. E do ponto de vista do assentimento, temos a certa, a provável e a duvidosa. O bem nunca se segue, né? Nunca se segue uma consciência duvidosa, se eu não me engano. Ou errônea. Por exemplo, o bem e o mal nos atos exteriores da vontade. Então, o bem e o mal nos atos exteriores da vontade se dá justamente na execução dos meios elegidos para atingir o fim proposto, ou seja, nos atos exteriores, né? Então, de certo modo, o mal e o bem dos atos exteriores é consequência do mal ou bem dos atos interiores da vontade. É uma simples exteriorização do que já se tinha dentro, né? Então, ah, é o Evangelho do próximo domingo, que, o que torna o homem puro, o que sai de dentro dele, que sai de dentro do homem. O que se exteriorizou já era o que estava dentro. Não tem, quando se espreme uma laranja para fazer suco, quando espreme uma laranja não sai abacate, né? Sai suco de, de, de laranja, do mesmo modo como quando se espreme, né, ou quando se coloca uma pessoa na aprovação, o que vai sair de dentro dela é o que ela já tinha dentro, né? Então, não é uma consequência do, das coisas que acontecem, né, mas simplesmente do que a pessoa traz dentro dela, né? Então, pelo mesmo motivo que muitos, pelo mesmo acontecimento, uns se tornam mais pecadores e outros mais santos, né, pelo mesmo acontecimento. O bem e o mal, tá, isso a gente nós vemos. Então, o último ponto, se não me engano, isso também nós concluímos. Principais tarefas principais da filosofia moral: descrição e avaliação. Relativismo moral. Então, o relativismo moral, ele defende, né, que não há princípios éticos universalmente válidos, né, e que a ética é relativa às culturas, ao indivíduo, ao tempo e à sociedade. Essa postura, né, ela é problemática, porque pode justificar qualquer tipo de ação, né, incluindo o assassinato de inocentes. Também se tem dificuldade em criticar uma cultura, né, e se exclui praticamente a doutrina dos direitos humanos universais.
né? Ainda se mostra ineficiente na resolução de conflitos, né? Porque se cada povo tem a sua moral, né? Então não existe uma moral universal, o homem não busca um fim último comum e não, não tem meios comuns para buscar, não tem que ordenar a sua vida, buscar o bem do próximo. Então, conflitos como entre nações, né, com culturas diferentes, não tem como, não tem como resolver, né? Porque eles têm têm uma cultura, um diz que a guerra é bom, outro diz que a guerra é ruim, não sei, mas tem que se defender, né? Um exemplo. Então, ah, o, não tem por que, na verdade, interferir, né? Não faz sentido, dentro desse relativismo moral, interferir, porque se a ética é relativa às culturas, então um diz que é bom matar, então beleza, não tem, é, não posso justificar literalmente qualquer coisa, bem como também o que faz isso é o darwinismo social, né, ou coisas do tipo, né, que quem ganha é o mais forte, né? E o mais forte pode ditar, né, o que ele quer. E fica por isso mesmo, né? Então é uma doutrina do relativismo má, né? Ela é completamente indiferente, né? Na realidade nem se pode, na verdade, falar moralidade, né? Não existe moralidade, né? Então, mas nesse sentido a gente se reunir em sociedade, estabelecer leis, faz sentido, né? Cada um por si, Deus por todos e azar. Contratualismo. O contratualismo, ele acredita que a moral humana está baseada em um contrato feito de modo tácito ou não. Então, entre os homens, né, esse contrato, para viverem em sociedade. Então, essa doutrina se torna um problema, porque ninguém realizou esse contrato de fato, mas sim tacitamente. Então, se eu não assinei um contrato voluntariamente, e não existe lei natural, apenas o contrato, né? É isso que eles defendem. Então eu não sou obrigado a cumprir esse contrato, né? Se eu não fiz o contrato voluntariamente, eu não sou obrigado a cumprir, né? Não existe natureza, não existe lei moral. A gente só se reuniu aqui como combinou algumas leis, tacitamente, né? Na verdade, né, não faz sentido. Então essa moral pode se reduzir a nada, né? Simplesmente desaparecer. O expressivismo ou emotivismo do Hume. Então, o emotivismo de Hume crê que a moralidade dos atos está baseado nas emoções subjetivas de cada indivíduo. Então, essa abordagem da ética cai em um problema semelhante ao relativismo, né? Relegando a moralidade para a subjetividade do sujeito, sendo este o critério das ações, né? Então, isso pode levar à própria destruição do indivíduo e da destruição de outros indivíduos por meio deste. Porque depende de como a pessoa vê, ela pode agir, né? Mas sim, as nossas emoções, né, se dão pelo que acontece agora, né? E acontece um momento uma coisa, acontece um momento outra. Então, posso ler um momento eu acho de um jeito, um momento eu acho de outro. Eu acho um momento que contradiz completamente o que eu agi depois. Né? Simplesmente vai acabar levando à morte, né? Ah, tanto pelo que eu vou fazer, né? Também ah, eu posso até mesmo essa, essas consequências, né, que vão vindo, né, das minhas ações baseadas simplesmente na minha sensibilidade, eu vou acabar talvez entrando em depressão e justificando depois o meu suicídio, né? Vai saber. Então, consequencialismo. Consequencialismo é uma abordagem ética na filosofia moral que avalia a moralidade de uma ação com base nas suas consequências. Ou seja, posso fazer algo mal se for para obter um bem maior. O problema dessa abordagem é que pode, além de deixar a ética um pouco subjetiva, né, justificar atrocidades, né, em nome de um bem moral.
um bem maior, né? Nós vemos isso muito claro no livro Crime e Castigo, né? Que o Raskolnikov, ele vai matar a senhora, a, a penhorista, né? Por ele acreditar que ele faria um bem maior com aquilo, né? Do que a morte dela. Na verdade, ela estaria eliminando um obstáculo, né? Uma barreira, um, como é que eu posso dizer? Um trave, né? Uma barata, né? Que ele fala, um inseto, para depois ele, né, conseguir o dinheiro dela, se, de certa forma, conseguir avançar na sua vida e depois ainda ajudar outras pessoas e tal. Mas ele justifica a ação dele com base nesse bem maior, né, que ele faria depois. Completamente errado, né? Principalmente ele cometeu atrocidades por um bem maior que não chegou, né? Esse é o problema também. Temos então por último Kant, né, que acreditava que a vida ética era realizar o dever pelo dever. Então ele separou a vida feliz da vida ética. Então o homem deve agir segundo os imperativos categóricos, ou seja, age apenas segundo aquela máxima pela qual você pode ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Então essa perspectiva é interessante, pois destaca a dignidade da pessoa, de nunca ser tomado como meio, porém peca em muitos outros aspectos, como a separação, né, como eu disse, entre a vida ética e a vida feliz, seja a moralidade e a vida ética. Então não tem mais aquela motivação que realiza a pessoa como um todo, né? Ou é simplesmente uma moral vazia, né? Moral, de certa forma, ah, racional, entre aspas, muitas aspas, né? Ah, que não tem simplesmente ah, a moral, a princípio, com base, né, nessas leis universais, só que é simplesmente não, não existe esse querer, né, se ver que é bom mesmo e, e fazer que fazendo isso eu vou ser feliz, né? Não, é simplesmente dever pelo dever. Então concluímos aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo, né, desse tema. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo também. Posso chegar a mais pessoas, né? Comente. E até o próximo tema, no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a vida moral, né? Então, capítulo 14. Então falaremos sobre as virtudes, as leis, suas virtudes, as leis, um pouco sobre a justiça também, lei natural, virtudes cardeais, intelectuais e tal. Até o próximo vídeo.